Até que ponto pode a sociedade operar em uma lógica que nega a humanidade em nome da produtividade? Longe da ficção, a realidade de um mundo que construímos, que revela-se em sua forma mais trágica. Naquela noite, ele chegou em casa, triste e cabisbaixo, como era praxe ultimamente. Afinal, vivia um processo depressivo. Uma depressão que acomete muitos pais de família, que não conseguem sustentar dignamente a família, apesar de sua árdua jornada de trabalho. Assim, naquela noite, como de costume, ele chega sem muita conversa, com aquele olhar triste, aquele semblante desolador, e vai para o quarto. Porém, naquela noite, o silêncio é interrompido pelo estampilho de barulho de uma arma de fogo. Naquela noite, ele procurou trazer fim ao seu sofrimento de uma forma mais trágica, por meio do suicídio. As informações que vieram nos dias seguintes mostraram que naquele dia ele havia perdido o emprego. E por não conseguir suportar essa dor, mais esse golpe da vida, ele acaba pondo fim à própria vida. Esse poderia ser o roteiro de um filme de ficção, ou mesmo de uma peça de teatro. Mas, infelizmente, é uma história real. E, infelizmente, não é uma história isolada, mas algo que acontece com uma grande frequência em nossa sociedade. Para um olhar voltado ao mercado, essa situação é uma situação corriqueira. Afinal, perder o emprego faz parte da vida de todo mundo. Aliás, já que ele vivia num processo depressivo há algum tempo, é natural imaginar que esse processo depressivo tenha reduzido a sua produtividade, contribuindo assim para com o desemprego. E nós vamos encontrar todas as explicações racionais partindo da lógica do mercado. Mas, infelizmente, o mercado não vê pessoas. O mercado vê números. Assim, se você é produtivo, você serve. Se você não é produtivo, você pode ser descartado. E haverão outros em seu lugar. Haverão muitas pessoas esperando pela sua vaga. Então, para o mercado não há problema algum. Aliás, a lógica do mercado ela é tão cruel que ela se beneficia do desemprego. Uma situação de pleno emprego não é interessante para o mercado. Porque, numa situação de pleno emprego, estando o emprego escasso, o valor da mão de obra sobe. Porque o mercado funciona nessa lógica de mercado, de oferta e procura. Havendo muita oferta, o preço cai. Havendo mais procura do que oferta, o preço sobe. Essa é a lógica que rege os preços no mercado. Por isso que a gente vê tanta destruição de alimentos, muitas vezes alimentos sendo jogados fora para poder aumentar o preço. Triste. Como nós estamos lidando com esse mundo, onde o importante não são as pessoas, o importante não é o bem-estar social, o importante é o lucro. O importante
é ganhar dinheiro em cima da miséria. E nessa mesma lógica cruel que envolve a produção de alimentos, o mercado se beneficia do desemprego, pois numa situação de grande desemprego, a pessoa que quer trabalhar se sujeita a condições desumanas, se sujeita a salários baixos, coisa que não ocorreria se houvéssemos uma grande oferta de emprego. Assim, não podemos enxergar esses fatos com uma lógica desumana como essa. Precisamos enxergar com senso de humanidade, de que tudo nesse mundo, as instituições, as empresas, a terra, tudo deve atingir uma função social. E, lamentavelmente, o que nós fazemos é não distribuir riquezas, mas distribuir misérias. Ao longo da história da humanidade, temos percebido esse histórico de exploração. Exemplo disso, a Europa, mais organizada enquanto sociedade, com mais poderio econômico, tanto explorou os países, principalmente africanos, cuja sociedade era mais desorganizada, e ainda é. E se aproveitando de estarem melhor do ponto de vista organizacional, aproveitando-se do fato de estarem melhores do ponto de vista econômico, exploraram tanto esses países, gerando tanta miséria de um lado e tanto enriquecimento de outro. E nós repudiamos esses fatos, entendemos a injustiça que está por trás deles, mas estamos reproduzindo esses mesmos padrões em nossa vida diária. Ou seja, aquela pessoa que nasce num berço de ouro sente-se confortável em explorar aqueles menos afortunados, pagando baixos salários, exigindo por vezes situações desumanas. É a exploração do homem pelo homem. O mesmo se dá em relação àquelas pessoas que, por questões reencarnatórias, nascem com certos dons, uma inteligência mais avançada, um corpo físico mais adequado. E assim, aproveitando-se dessa situação, mais uma vez, exploram aquelas pessoas que detêm um consciente de inteligência menor, para as pessoas mais limitadas intelectualmente. E essas pessoas estão sendo tão subjugadas em nossa sociedade. E nós vemos isso com o olhar da normalidade. Criamos até uma concepção de meritocracia para justificar tudo isso. Ou seja, eu sou o mais rico, eu posso explorar o mais pobre. Eu tenho um corpo mais adequado, eu posso explorar aquele cujo corpo não é tão favorável assim. Eu tenho uma inteligência superior à dos meus irmãos, então eu posso explorá-los. E assim nós vamos criando um mundo de desigualdades, um mundo de muita riqueza, amparada na miséria de uma grande maioria. Por muito tempo, em muitas sociedades, colocaram essas questões na mão de Deus. Deus quis assim. Então Deus fez dessa forma, é para ser assim. Muitos desses poderosos, por vezes, se diziam representantes de Deus, utilizando-se o clero, utilizando-se toda a estrutura de poder. E nós estamos procurando reproduzir isso em nossa vida diária. Uma simples reflexão pode nos levar à conclusão de que, no nosso âmbito de poder, nós estamos reproduzindo esses mesmos padrões. E precisamos refletir
muito sobre isso. Precisamos refletir em quais seriam os planos do Criador ao criar um mundo tão perfeito, um mundo tão produtivo, a nos criar seres humanos tão perfeitos do ponto de vista físico. Ainda estamos em fase de evolução moral. Nesse ponto, ainda estamos caminhando para a perfeição. O nosso corpo é perfeito. E nós, o que estamos fazendo desse mundo? Estamos criando um sistema de poder, um sistema ingrato, onde existe uma acumulação de riquezas muito grande de um lado, existe uma miséria muito grande de outro. E nós não podemos achar normal isso. Muitas vezes nós defendemos essa lógica cruel do mercado, dizendo que é assim mesmo, e tudo está perfeito. Pois muitas vezes aquelas pessoas que são massacradas por esse sistema nutrem a esperança de muitas vezes estar do outro lado e se aproveitando desse sistema injusto. Alguns até conseguem chegar lá, mas a reprodução da injustiça continua. E como dizia o poeta, de que valem construir arranha-céus se não existem almas humanas para morar neles? Faço aqui o apelo para que possamos olhar esse mundo com senso de humanidade. Não achar normal tantas pessoas na miséria e outras com potencial econômico inimaginável. Existem pessoas que detêm tanto recurso financeiro que jamais conseguirão gastar esse dinheiro em vida. As próximas gerações jamais conseguirão gastar todo esse dinheiro. E estão acumulando cada vez mais, utilizando o próprio capital para gerar capital e ampliar essa desigualdade social, ampliar essa lacuna que os separa dos seus irmãos menos favorecidos. E se olharmos, Cristo, assim como todos os outros profetas que vieram, nenhum deles era defensor de um sistema que nós criamos hoje em nome da modernidade. Aliás, todos eles estiveram do lado dos fracos e dos oprimidos, dos pobres, dos israelitas. Portanto, nós que somos cristãos não podemos ver normalidade nesse processo de tantas vidas sendo descartadas, pessoas sendo jogadas fora como se fosse um produto que não serve mais. Precisamos dar a cada pessoa ao menos uma chance necessária. E aí você pode argumentar, mas tem pessoas que é inapto no trabalho, essa pessoa é inútil. E eu pergunto, o que é uma pessoa inútil? O que é uma pessoa que não vale nada? Qual o valor de cada pessoa? O valor é aquele que é apto a produzir riqueza para o mercado, para enriquecer pessoas nesse processo exploratório. É isso. Nós vivemos num estado de bem-estar social. Essa é a opção que o Brasil fez. Uma opção muito sábia, por sinal. E assim, nós precisamos pensar em mecanismo para reduzir essa desigualdade social que nós vivemos. E aquela pessoa inapta, tem pessoas que são totalmente inaptas para o trabalho, seja por uma deficiência física. Essa pessoa precisa ser amparada. Ah, mas a pessoa está assim porque ela abusou do alcoolismo e está inválida para o trabalho. Nós vamos jogar essa pessoa no limbo? Não. Cometeu erros, sim, mas precisamos ter um olhar de humanidade.
e imaginar o que faria Deus em nosso lugar, o que faria o Cristo em nosso lugar. O que Ele espera dessa nossa sociedade? O que Deus espera da sociedade que se desenvolveu num planeta que Ele criou, um planeta tão perfeito, criado por Deus e que nos entregou. E antes de entregar-nos esse mundo, Ele criou esse ser tão perfeito que somos nós e colocou nesse planeta. E o que Ele esperava disso? Será que Ele esperava que nós, utilizando a nossa inteligência, utilizando os nossos dons, subjugássemos os demais, criando uma miséria de um lado e o enriquecimento de outro? Ou será que Ele esperava que nós vivêssemos enquanto irmãos, compartilhando esse mundo como irmãos? Precisamos rever a nossa sociedade para que esse mundo tão rico que nós vivemos possa distribuir riquezas e não misérias. É inconcebível que num mundo com tanto avanço tecnológico, com tanta terra a ser plantada, consiga abrigar tanta miséria. Reflitamos um pouco até que ponto estamos procurando reproduzir aqui em nossa vida diária os padrões que existiram em nosso planeta e que geraram tantas riquezas de um lado e tanta miséria de outro. Muito obrigado a todos.